Bom dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que bom que estamos começando mais um momento com o nosso amado Deus. E sabemos que em Deus, eu e você somos livres. E por isso eu e você podemos fazer escolhas. Escolher se o nosso dia hoje vai ser na presença de Deus e em consequência nós vamos ser abençoados, fortalecidos, edificados, ou escolher ficar distante de Deus e sofrer, estar só, me sentir desamparado, me sentir perdido nesse mundo. Mas queridos, eu e você somos livres para fazer essas escolhas. Mas o que nós temos que saber é que a cada escolha feita tem uma consequência, seja boa ou ruim. Vemos que Deus nos dá essa possibilidade de vivermos uma vida próspera, plena, abundante, colhendo tudo aquilo que Ele reservou para a nossa existência. Paulo declarou aos Coríntios em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui ele inclui a palavra nós. Ele diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Isso inclui toda a humanidade. Paulo não exclui o nome dele da lista e nem nós devemos excluir o nosso. Cada cidadão saberá que todos os seus pecados, decisões e escolhas serão trazidas à tona e perdoados, se houver pleno arrependimento. Porque, meus amados, o céu não pode ser céu com a presença de segredos ou acontecimentos enterrados do passado. Queridos, 1 Coríntios 4, 5 nos diz que Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então, é nessa ocasião que cada um vai receber de Deus a sua aprovação. Deus então levará você a uma jornada passando a cada dia, a cada momento, a cada instante, dando elogio a cada um deles, ou não, de acordo com as tuas escolhas. Você deu lugar para alguém no ônibus? Muito bem! Você deu as boas novas a um novo irmão na igreja com um abraço caloroso? Bom trabalho! Você perdoou o irmão, incentivou o vizinho, você dobrou os seus joelhos e orou pela igreja? Ótimo! Você fez aquele serviço na igreja que ninguém viu? Muito bem! Deus dirá: estou tão orgulhoso de você. Hebreus 6:10 nos diz que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus reconhecerá a administração fiel de cada uma das coisas que Ele colocar em sua mão, na sua obra. Se você investir os seus tesouros para honrá-lo aqui na terra, Ele lhe dará muito mais dons no céu. A mesma caneta que registra os seus pensamentos impuros, anota os pensamentos puros também. E sabe quem estará esperando por você na linha de chegada? Jesus Cristo. Isso mesmo, Jesus Cristo. E se você foi fiel, Ele lhe dirá: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito.
No sistema judicial, meus queridos, nós vemos que é oferecido um advogado para o réu. Mas no reino celestial, Deus oferece o seu Filho como advogado. No julgamento eterno, Jesus estará ao lado de todas as pessoas, exceto daquelas que o rejeitaram. Quando as obras dessas pessoas que rejeitaram a Jesus forem lidas, o céu ficará em silêncio. Você negou a minha presença. Silêncio. Você agrediu os meus filhos. Silêncio. Você difamou o meu nome. Silêncio. Você ignorou a minha palavra. Silêncio. Você rejeitou o meu filho. Silêncio. Não haverá advogado para defender. E que resposta pode dar-se a isso? Quem o defenderá? Apenas silêncio. Por isso, vale a pena escolher sempre andar pelos caminhos de Deus, seguir os passos de Jesus, no seu modo de ser, de viver, de se relacionar com Deus e com o nosso próximo. E viver desse modo é determinar nossas escolhas segundo a vontade do Pai. A palavra de Deus, ela é para todas as pessoas. Ela é dirigida à minha família, à minha casa, à igreja onde eu congrego, à minha cidade, ao meu estado, ao meu país. Queridos, o Brasil, ele não é formado apenas de montanhas, rios, mares e florestas. Nele há um povo que escreve a cada dia uma página da sua história. Há mais de 500 anos, nossa gente constrói uma parte do nosso país, a nossa história. Que bom quando escolhemos segundo a vontade de Deus. Mas tudo deve ser escolhido segundo a permissão de Deus, que sonha e tem planos para a nossa terra. A palavra do Senhor nos diz em Jó 11: se dispuseres o coração e estenderes a tua mão para Deus. Veja que esse texto trata de escolhas. Se tu dispuseres o teu coração e estender a mão para Deus. E em tudo na vida é assim. Em tudo em nossa vida está relacionado a escolhas. Quando elegemos político para o nosso país, os escolhemos para nos representar e então somos responsáveis por isso. Por isso precisamos votar com responsabilidade. Nossas escolhas podem trazer maldições, mas também podem trazer vida, como podem trazer morte. Talvez nossas escolhas nos façam sorrir, como também podem nos fazer chorar, amargurar, uma triste escolha. Elas determinam como nós vivemos, por isso o Senhor começa dizendo: se dispuseres o teu coração e estenderes as mãos para Deus. É uma escolha. Tudo depende do nosso coração. É como se fosse o centro da nossa vida. Amados, essa referência não é apenas sobre o órgão, coração do corpo humano, mas coração na Bíblia fala exatamente do nosso existir, da nossa história, do nosso presente, mas também do nosso futuro. E então, o nosso coração, a nossa essência, ela precisa estar voltada para o Senhor. Ela precisa estar alinhada com os valores do Senhor, precisa estar inteiro para o Senhor. Porque o Senhor Deus pede: filho meu, dá-me o teu coração. Note que ele não pede uma perna, um braço, um olho. E mesmo que ele pedisse, sobraria outro,
Pois temos 2 membros de cada um desses citados, mas ele pede o nosso coração, que é único. Mas ele também pode ser muito corrupto, malévolo, conforme está escrito na Bíblia, em Jeremias, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Enganoso é o coração, nos diz ali Jeremias. Ele diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem vai conhecê-lo? E apesar de nós termos um coração corrupto, podemos fazer a Deus um pedido por um novo coração, não no sentido natural, o órgão, mas no sentido de essência, valores, princípios. É a escolha de viver segundo os valores de Cristo. Trata-se de uma mudança de vida, mudança no caráter, mudança no jeito de falar. E então nós podemos pedir a Deus, como o salmista falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, aleluia! E se fizermos um pedido genuinamente a Deus, a resposta dele será: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Oh, glória! Esse nosso Deus é maravilhoso, mas a nossa vida é feita de escolhas. Escolhas todo dia. Todo dia a nossa vida é feita de escolhas. Por isso precisamos pedir a Deus para ser sábio nas nossas escolhas. Porque Deuteronômio 30 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Fazer escolhas é necessário. É impossível passar por essa vida sem tomarmos decisões, sem fazermos escolhas. Até os indecisos decidem. Eles decidem não decidir, ficar na inércia, na sua zona de conforto. E nós sabemos que há escolhas sábias, mas há escolhas tão insensatas. Mas jamais haverá escolhas sem consequências. Então nós perguntamos: quais são as escolhas que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos escolher a vida e não a morte, como diz a palavra. Deus sempre coloca diante de nós a vida e a morte, e Ele mesmo nos exorta a escolher a vida. Ele coloca o bem e o mal. Eles estão no cardápio, estão ali na lista das nossas escolhas. Escolher a vida é optar pelo caminho que nos conduz à salvação, à vida eterna, uma vida com Deus. Agora, escolher a morte é virar as costas para Deus, não ter um rumo e caminhar a passos largos para a perdição eterna. Mas Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Ele gostaria que todos eles se convertessem e vivessem, estivessem aptos para a salvação. Queridos, o caminho da salvação ele é estreito, mas ele conduz à vida eterna. Agora, o caminho da perdição ele é largo, cheio de prazeres, cheio de desejos, mas o seu fim é morte eterna. Então a porta da salvação, que é estreita, é estreita, mas ela é a única que conduz à salvação, à provisão, à liberdade, a uma vida com Deus, a uma vida de bênçãos, a uma vida vivendo as promessas do nosso Deus.
E essa porta é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você lá na cruz para nos conceder salvação. Agora essa porta de condenação, ela é larga e são muitos e muitos os que entram por ela, que acham que está tudo bem assim, mas o fim de todos estes é a perdição eterna. Por isso hoje fica o alerta, não hesite, faça agora mesmo a opção pela vida, pela porta estreita, pela salvação, por Jesus. Em segundo lugar, devemos escolher a liberdade, não a escravidão. Liberdade é um bem maior, muito melhor que a própria vida. Porém, não é raro. A escravidão, ela vem disfarçada, vem de mansinho, fazendo propaganda de ser liberdade. Atenção! Queridos, aqueles que defendem o aborto, dizem que a mulher é livre para arrancar do seu ventre o bebê que está sendo gerado, como se fosse um bicho pestilento. Mas eles escondem os horrores da culpa, do ressentimento por esse crime de sangue, de assassinar um inocente, um serzinho indefeso no mais sagrado santuário da vida, no templo do Espírito Santo. E aqueles que defendem as drogas fazem em nome da liberdade, mas escondem o horror enfrentado pelas famílias que convivem com esse vício, como um cárcere emocional de ter um dependente químico em casa. Toda a sua família adoece, toda a sua família sofre. E aqueles que defendem a ideologia de gênero, trapejam suas bandeiras em nome da liberdade de escolha, mas não mostram o conflito físico, moral e espiritual vivenciados por aqueles que mudaram o seu modo natural de viver. Amados, nesses caminhos de libertinagem só se colhe frustração, decadência. Em terceiro lugar, devemos escolher os valores absolutos, princípios de Deus e não o relativismo moral. Os fundamentos da nossa sociedade, da nossa comunidade, como família, escola, estão sendo atacados. Os marcos estão sendo removidos, os valores morais estão sendo colocados de cabeça para baixo. A sociedade está rendida a uma ética falida. Não apenas tolera o erro, mas inverte completamente os valores. Valores familiares, valores conjugais, valores em todas as áreas da nossa sociedade. Queridos, transformam o mal em bem, as trevas em luz, o doce em amargo. Fazem troças, zombam da virtude, aplaudem os vícios, promovem uma degradação moral e zombam da castidade, atacam o casamento, defendem o sexo sem compromisso, escarnecem da família. A família, o lugar mais precioso para se viver. Promovem uma total libertinagem, sem valores, sem regras, sem limites. Sacodem o jugo suave de Cristo e colocam no seu pescoço, debaixo de uma canga pesada desse secularismo ateu que não crê em nada, que não tem limite. Por isso, meus amados, hoje eu, você, nossa família, precisamos fazer nossas escolhas. Eu oro que a sua escolha seja por Deus, pela vida, pela liberdade, pela família. Se nós escolhermos bem, viveremos bem, agora e por toda a eternidade. Mas cuidado, meu irmão, minha irmã, com as suas escolhas.
escolhas que você faz para você, para sua família, para os seus filhos. Muito cuidado. Deus é muito, muito bom e Ele tem o melhor para a nossa vida sempre. A palavra nos garante e temos vivido isso. O caminho do Senhor é caminho de bênçãos. Mas a vida é feita de escolhas. E se escolhermos desobedecer, então escolheremos a maldição. Mas se escolhermos obedecer, se tivermos o temor de Deus, Ele fará transbordar em nossas vidas bênçãos sem medida. Aleluia! O caminho da obediência já traz a bênção. Já o caminho da desobediência, ela é como um imã que atrai a maldição, a ruína, o desprezo, a queda. Então façamos escolhas sabiamente, buscando sempre a orientação do Senhor, para que a nossa sorte e a do nosso país, da nossa família, da nossa sociedade sejam mudadas. E assim eu e você possamos viver a realidade desse salmo, do Salmo 126, que nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Oh, aleluia! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amém? Algumas escolhas vão influenciar a sua vida para sempre. Aliás, alguém já disse que nós somos a soma das escolhas que fazemos. A maioria das consequências da nossa vida é resultado das escolhas que nós mesmos fizemos. Escolhas certas têm resultados certos. Escolhas positivas têm resultados positivos. E uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis para toda a vida. Até servir a Deus ou ao diabo é uma escolha totalmente sua. Deus não obriga ninguém a escolher andar nos seus caminhos. Pelo contrário, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é nada mais, nada menos do que a capacidade de nós fazermos as escolhas. Se nós queremos seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Se queremos obedecer ou desobedecer. Existem escolhas que fazemos erradas e por isso pagamos por elas uma vida inteira. Vai vindo consequências e nós pensamos, mas por quê? Escolhas erradas lá no passado. Se eu e você olharmos com atenção, veremos que uma escolha equivocada, ela pode anular todo um projeto. Por isso, meu amado, minha amada, atenção. Não pense mais duas vezes. Entregue-se ao caminho do Senhor e você verá as bênçãos do próprio Pai transbordar em sua vida. Meu amado, minha amada, cuidado nas escolhas que você faz. Eu oro nesse dia que você consiga fazer escolhas sábias, seguindo o caminho de Deus, aproximando-se de Jesus, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único que nos dá salvação, o único que poderá nos levar para a vida eterna. Amém? Que Deus cubra a sua vida de bênçãos.